Fique à vontade. Muito bem. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que eles estavam reunidos no mesmo lugar? Quem estavam reunidos no mesmo lugar? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, começar pelas mulheres, dar honra a elas, mas os 11 que faziam parte do pelotão de frente, do grupo de elite, eram 12 menos Judas, que havia traído Jesus e por isso acabou sendo acometido por um desespero terrível de depressão e acabou se matando e deixou de fazer parte, não se arrependeu, deixou de fazer parte do grupo principal de discípulos. Mas havia muitos outros discípulos, né? Costuma-se dizer que 120. Eu não estudei profundamente, mas desconfio que era mais de 120, porque no processo já, como havia muitos discípulos, haviam 70, haviam outros mais, é possível que tinha mais de 120, mas 120 é uma média. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Esse lugar certamente era o cenáculo onde Jesus também reuniu eles para comemorar a última Páscoa e também instituir a ceia do Senhor. Por que eles estavam reunidos nesse lugar? O que eles estavam fazendo? Quais serão as nossas reuniões neste ano? Nos reuniremos com quem? Para quê? Qual o motivo? O quanto honraremos a Deus em cada reunião, seja uma reunião familiar, uma reunião como essa de hoje, os cultos, né? E qual a importância que as reuniões têm em nossas vidas, seja uma reunião de negócio, seja uma reunião para tratar assuntos ou resolver problemas, mas eles estavam reunidos, e esta era uma reunião importante. Desta reunião, o mundo haveria de receber benefícios desta reunião que eles estavam ali no cenáculo. Quando Jesus fala com eles no capítulo anterior, diz o capítulo 1, versículo 4: e comendo eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Essa mesma palavra, vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, traz de novo a eles a ideia do batismo, que não era apenas uma cerimônia, mas era na verdade, uma intervenção sobrenatural nas suas vidas. O natural seria revestido do sobrenatural. Deus viria habitar no homem, no ser redimido e que foi cheio de pecados, perversões, crenças erradas, medos, enfim, distorções, mas foi alcançado em Jesus e agora foi esvaziado do pecado, mas agora está pronto para ser cheio da glória de Deus. E o Senhor marca então essa reunião, marca esse compromisso com eles. Não diz a data, mas coloca neles a expectativa do que eles iriam receber. E diz para eles, porque a ideia deles, eles tinham feito o curso, estavam com o diploma na mão, eles viveram 3 anos, mais ou menos, de intenso ensinamento. Eles compreenderam quem eles eram. Eles compreenderam que aquele Jesus era o Messias, e que ele tinha um pai, e que o pai foi sempre o que Israel proclamou como Deus, mas que o Messias também era Deus, e que esteve com eles, e agora subiu ao céu novamente. Eles viram ele com seus olhos, subindo aos céus. Mas antes de Jesus subir, ele faz essa promessa, mas dá uma palavra de ordem: não se ausentem de Jerusalém. Uma expressão diz: fique em Jerusalém.
Era a ordem para a vida deles. Jesus tem ordens, direcionamentos, comandos para mim e para você. E nós precisamos estar certos que estamos ouvindo esses comandos, essas ordens, essas direções, essas diretrizes. Isso vai alinhar a nossa vida, isso vai alinhar o nosso ano, isso vai alinhar os meses do ano, as semanas, os dias. É isso que o Espírito Santo quer. Ele quer preencher. Nós somos templos, nós somos casa. E a glória que deve encher esta casa é a glória de Deus, não a nossa glória, não a glória do mundo. Porque nós somos criados para Ele, porque dele para Ele são todas as coisas. Se todas as coisas é dele, por Ele, imagina nós, que na criação somos o top. Somos a criatura mais excelente que Deus criou. Tão excelente, você e eu fomos criados, que nós somos criados não de qualquer jeito, não à semelhança de qualquer ser da criação, mas do Criador. Fomos criados à imagem e semelhança dele. E agora Ele quer encher com sua glória a sua vida. Você não foi criado para ser escravos de remédios, de drogas, de álcool, nem de comida, nem escravo de nada. Mas você foi criado para ser livre. Deus não quer possuir você para escravizá-lo, mas para te mostrar o que é a verdadeira liberdade. Então diz na sequência, os 6 estavam, ainda no capítulo 1, versículo 6, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essas pessoas seriam dotadas, seriam capacitadas pelo Espírito Santo para Deus usá-las aonde Ele quisesse. Aonde Deus tem colocado você, aonde você passa a maior parte do seu tempo. Para que você passa a maior parte do seu tempo ali? Talvez seja o seu trabalho. Ali você é uma testemunha de Jesus. Mas não testemunharemos Ele de qualquer forma. No nosso lar nós somos uma testemunha de Jesus. Como temos testemunhado a vida de Jesus, o amor de Jesus, o poder de Jesus, a justiça de Jesus, a alegria de Jesus, a presença de Jesus. O quanto temos testemunhado que Ele está presente aonde nós estamos, conosco. Ele interage por nossas atitudes, pelas palavras dos nossos lábios. Ele interage com o nosso olhar. Se alguém olha com ódio para nós, como que nós olhamos? Liberando o amor que transformou o nosso coração. Com um olhar de misericórdia. Se alguém nos dirige uma palavra dura, com que palavras nós nos dirigimos em resposta à atitude dessa pessoa? O quanto o Espírito Santo possui nossas vidas, o quanto Ele já nos transformou e já arrancou nossas fraquezas e nos dotou de virtudes e poder, que Cristo possa ser visto e revelado através de mim e de você. Então nós precisamos não só ser cristãos, mas nós precisamos demonstrar que somos cristãos. Porque senão seremos cristãos nominais. Não seremos cristãos por nós mesmos, por ter aceitado Jesus. Seremos cristãos por caminhar com Jesus, por permitir que Jesus seja o nosso Senhor, por Ele nos capacitar e nos libertar daquilo que Ele morreu na cruz para nos libertar. Não existe nada neste mundo, nem no inferno, que o diabo tenha inventado, que tenha poder contra mim e você, que Deus não possa quebrar esse poder e nos tornar livres. Porque Ele é Senhor. Amém? Então, queridos, eu estou falando sobre expectativas. Uma das coisas que Deus me falou ainda no final do ano passado, é que Ele nos dava 3 coisas, e uma delas era expectativa. Deus quer gerar
e fortalecer as expectativas do teu coração. O que eles estavam aguardando ali, essas 120 ou mais pessoas? Eles estavam ali cheios de expectativa. Eles estavam ali aguardando que algo acontecesse, esperando que uma promessa se cumprisse. O inimigo tem procurado roubar as expectativas do coração do cristão, da igreja do Senhor, da família cristã, do país, e tem nos tentado a ter expectativas erradas, ruins, como se muita coisa tivesse acabado. Então diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Porque a festa de Pentecostes, que os judeus celebravam, a nação inteira celebravam, desde que receberam a lei, a legislação para aquela nação através de Moisés. E Deus instituiu essa festa para que eles sempre trouxessem na memória a lembrança de que Deus se voltou para eles. E Deus trouxe leis que inicialmente estariam trazendo para essa nação, abençoando esta nação. Então, Jesus morreu logo após a Páscoa, ou na Páscoa, e ele ressuscitou e voltou 40 dias, ele ficou na terra ainda antes de subir aos céus. E por isso que Pentecostes era 50 dias após a Páscoa. Então, se Jesus ficou 40 dias, e quando ele subiu, eles logo se colocaram em oração no cenáculo, orando. Então eles oraram em média de 10 dias. 10 dias de oração. 10 dias eles tinham a expectativa de receber algo. Tudo que eles queriam talvez era sair dali. Jesus subiu ao céu, agora nós vamos testemunhar a esse mundo. Porque eu sei quem é Jesus, eu estou cheio de conhecimento. E agora eu posso ir, mas eles precisavam entender que havia uma estrutura sobre as instituições, que havia uma estrutura sobre pessoas, sobre famílias, sobre regiões. Quando Jesus, por exemplo, foi a Gadara para libertar um endemoniado, que haviam legiões e legiões, mais de 6 mil demônios estavam naquele homem, era o terror. Jesus estava indo no barco com os discípulos, uma tempestade se levanta. Ou seja, essa tempestade não é Deus que a envia, não é a natureza que simplesmente quer sabotar o seu Criador e quer fazê-los naufragar, mas eram demônios territoriais que investiram na natureza para jogar e criar situações contra o próprio Criador, o próprio Jesus. Por quê? Para que ele não chegasse a Gadara, porque o diabo estava prestes a perder um dos seus maiores agentes daqueles dias naquela região, que esse homem causava o terror para todo mundo. Mas Jesus estava para resgatá-lo para ele, e o resgatou e o libertou. E quando ele quis subir o barco e seguir com Jesus, Jesus disse: volta para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. Ou seja, Jesus ungiu ele para ir e dar testemunho. E ele morava numa região chamada Decápolis. Decápolis quer dizer 10, ou seja, 10 cidades permeavam aquela região. Esse homem era conhecidíssimo. Que testemunho tremendo Jesus está enviando para aquele lugar. Esse homem não fez seminário. Esse homem nem se percebe se ele foi batizado no Espírito Santo, mas ele foi com uma palavra de Jesus: vai, testemunho. Qual a palavra que está dirigindo a sua vida? Qual a palavra que dirige a nossa vida? O que o Senhor tem falado conosco? E o que nós temos feito com o que Ele tem falado conosco? O quanto isso tem mudado nossa maneira de pensar, nossa maneira de crer e a nossa maneira de fazer as coisas. Então, expectativa é o estado ou a qualidade de esperar algo ou alguma coisa que seja viável ou provável que aconteça. Um grande desejo ou uma ânsia por receber uma notícia, uma ânsia, um desejo de receber uma notícia, ou presenciar um acontecimento que seja benéfico ou próspero. E o diabo quer roubar isso da perspectiva do cristão, da perspectiva da igreja, como se nada bom está para acontecer esse ano,
como se nada bom está para acontecer na sua vida, como se somente o que de ruim é possível é que está para acontecer. Do latim expectare, expectativa do latim vem da palavra expectare. A palavra expectativa também é utilizada para designar a condição de alguém que tem esperança. Diga comigo, esperança. Você tem esperança? O que a sua esperança diz? Então, expectativa é utilizada para designar a condição de alguém que tem esperança em algo que foi baseado em promessas, ou visibilidade de se tornar realidade. Quer dizer, é possível que se torne realidade. Elias, orando no Monte Carmelo, manda o seu garoto olhar por 7 vezes para ver se havia algum sinal no céu de que haveria chuva. E a 7ª vez, o garoto diz: vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, é o que eu vejo. E Elias se deu por satisfeito. Ele diz: este é o sinal que chuva está vindo. Então, expectativa é criada quando a gente tem algum sinal de que algo, tem alguma promessa de que algo possa acontecer. Mas quando a gente não consegue ver esse sinal, quando a nossa fé enfraquece, ela é confrontada, ela entra em conflito, as nossas expectativas elas vão esmorecendo. Então, até mesmo a criação, até mesmo a natureza tem expectativas. Como eu e você não termos? Se vermos Romanos 8, 19 a 25, diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, ou seja, não porque ela quis. O mundo, a sociedade, tudo que Deus criou foi condicionado à corrupção, não porque a natureza quis, mas porque aquele que Deus instituiu como autoridade pecou, que era Adão, e todos os seus descendentes pecaram. Por isso hoje Jesus está salvando, libertando, restaurando, nos dando um novo caráter, para funcionarmos nesse mundo de forma diferente. E a manifestação dos filhos de Deus trarão mudanças, trarão cura, trarão restauração. Por isso que a natureza tem uma expectativa ardente. O que é uma expectativa ardente? É uma expectativa que queima, que arde, que impulsiona. É uma expectativa viva, renovada. Então diz na sequência, o 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, Adão. Na esperança, diz o 21, de que a própria criação será redimida do cativeiro da recuperação, da corrupção. Então há uma expectativa de que haverá redenção sobre a própria criação. Como? Por que Jesus já não fez essa cura, essa restauração? Diz ainda o final do 21, do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus, ao viver livres, eles manifestarão uma glória que não só transformará a vida deles, da sua família, mas vai transformar a vida do seu cachorrinho, do seu pássaro, a vida do seu, a vida da própria terra, da própria sociedade, das outras famílias. Essa glória, ela será cada dia maior, mais intensa, e vai trazer cura para as pessoas, vai trazer cura para a própria sociedade, vai trazer libertação de todo tipo de cativeiro, cativeiro econômico, cativeiro às vezes de maldições que por várias gerações predominaram sobre uma família. Mas na sua geração Deus quer te manifestar como um filho, não mais como um órfão. Se a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos, então pode os órfãos também se manifestar, não é verdade? Só que os filhos, quando se manifestam, eles revelam o caráter do seu pai. Os órfãos revelam um caráter ferido, um caráter de orfandade, um caráter de destruição e de corrupção. Por isso que as pessoas, quando não são restauradas à condição de filhas de Deus, elas vivem de uma maneira que o que elas produzem
é diferente do que Deus planejou para a vida delas. O 22 ainda diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Ou seja, nós que fomos salvos e transformados primeiro, Paulo está dizendo. Ou seja, Deus salva, transforma líderes, exemplos, modelos, para que possam caminhar em autoridade, estendendo a mão, ministrando a palavra, orando, ministrando adoração, ministrando libertação, ministrando profeticamente a outros, para produzir um ambiente, um clima, uma atmosfera de transformação, de cura, de restauração a outras pessoas. Se não somos transformados, não podemos ser instrumentos de transformação. Se não somos curados, não podemos ser instrumento de cura. Se não somos livres, não podemos ser instrumentos de libertação sobre pessoas, sobre lugares, sobre famílias. E o que Deus está fazendo é nos chamando para experimentar mais intensa e profundamente a sua glória, o seu poder. Ele está para manifestar uma intensidade da sua presença e da sua glória que ainda não experimentamos. Então diz mais, o 23: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no íntimo, no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então Paulo estava muitas vezes orando, gemendo. As suas cartas estão cheias de declarações dele, como ele orava pelas igrejas, mesmo que já estavam salvas, mas para que elas fossem cheias com abundância do amor de Deus, de virtudes, de dons, de habilidades, para que eles frutificassem mais na vontade de Deus. 24 diz: porque na esperança fomos salvos. Ou seja, não fomos salvos com a esperança só de ir para o céu, ou de viver com o Senhor na glória. Nós somos salvos com a esperança de viver diferente, mesmo em tempos difíceis, de fazer as coisas que não podemos fazer por nós mesmos. Mas ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto. Mas não tem aqui da terra alguma usina de força, não tem aqui da terra alguma invenção que possa nos dar força para viver. Ele diz: do alto serão revestidos de poder. Há uma promessa de ser batizados. E Jesus fala, aliás, ele diz que João batizava com água, mas que viria outro que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui ele está dizendo: aguardem a promessa do Pai, até que sejam batizados com Espírito Santo. E finalizamos então 24: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então a esperança é para nós conseguir enxergar, conseguir buscar aquilo que não conseguimos ver com nossos olhos naturais. O Senhor, quando nos dá uma promessa, Ele faz nós querer em coisas impossíveis. E a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras estão cheias de pessoas que aprenderam a caminhar por fé. A fé você aprende a dar passos. Quando você é desafiado, só existe duas maneiras de reagir ao desafio: é sucumbindo ou se sentindo desafiado a crer que Deus é contigo e Ele vai mover sobre a tua vida, e Ele pode te ajudar a lidar com tal situação. Então nós, olhando para esse início aqui de Atos 2, nós vimos eles reunidos por 10 dias ou mais, orando. E por que eles estavam orando? Não era apenas uma reunião de oração, mas era uma reunião que tinha mais do que oração. O que tinha nessa reunião? Tinha fé. Eles estavam ali porque eles criam. Eles deixaram muita coisa, talvez deixaram grande parte, compromissos, obrigações, para estarem ali.
Não estou dizendo de você deixar de trabalhar, deixar de fazer coisas importantes, mas eu estou dizendo que há coisas mais importantes, sobretudo de importante, que você já está fazendo. Que é crer e é ter expectativas em Deus e separar tempo para você buscar em Deus um revestimento do alto. Não é apenas um revestimento de poder. Não é? É ser cheio do próprio Deus. É ser cheio do próprio Espírito de Deus. Para viver uma vida diferente. Para viver uma vida. Não tem dias que você não aguenta nem o peso da sua própria alma. Não tem dias que você briga com a sua mente, ou ela já te venceu. E alguns pensamentos já te derrotaram. Não tem dias que você não aguenta o peso da tua vida. Não tem dias que você diz, eu estou que não aguento. Deus não nos criou, nós estamos vivendo ainda no rastro de como nós fomos destinados antes de Jesus. Mas em Cristo nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas não é aquilo que você intitula como velho, mas é aquilo que Deus diz que pertence ao velho homem que você era. Mas o novo homem que você é hoje precisa buscar as coisas novas de Deus para a sua vida. A alegria, por exemplo, é algo que vem do céu. A alegria do cristão vem do céu. A alegria para o seu coração vem do céu. Se você só tem se alegrado com as coisas dessa terra, você não vai conseguir ser uma pessoa alegre. Você é uma pessoa triste por dentro. Você pode rir por fora. A sua alma não vai conseguir lidar com as suas frustrações. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, diz a Bíblia. Você fica forte para enfrentar as lutas, as dificuldades, até mesmo as tristezas, até mesmo as perdas da vida, com a alegria do Senhor, te fortalecendo, te consolando, te amparando. Ele quer se manifestar. Era isso que ele estava dizendo para eles. Eu quero estar com vocês. A partir de agora eu vou viver com vocês. Eu vou estar presente. Jesus disse, convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu rogarei ao Pai para que envie o Consolador, o Espírito da verdade. Quando ele vier, ele estará convosco. O mundo não pode conhecer, mas vós o conhecereis. Ele vos ensinará em toda a verdade. Ele vos dirá o que vocês devem fazer. Eu vos ensinei, mas não tudo. Quando ele vier, ele vos ensinará toda a verdade. O Espírito Santo veio para cumprir um papel. E ele não é menos Deus. Ele é mais Deus do que nós imaginamos. Ele é tão Deus quanto Jesus. Ele é tão Deus quanto o Pai. E então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos. Quando diz estavam todos, o que essa palavra quer dizer? Todos os presentes, mas é meio redundante, né? Eu acho que estavam todos aqueles que não estava faltando nenhum. Estavam todos eles presentes. Certifique-se de que você está começando o ano com essa certeza de que você não vai faltar. Tudo aquilo que Jesus quer que você esteja presente. Principalmente na presença dele. Todos os dias. Não negligencie isso. Esteja na presença dele todos os dias. Você é filho. Você não é um empregado. Você não precisa deixar Deus te escalar. Hoje eu escalo você para vir à minha presença. Amanhã será o outro. Vamos fazer um rodízio. Não, o Pai quer te ver todos os dias. E quer que você abra o coração. Rasgue o coração. Entre lá, pode se queixar. Lá ele te entende. Mas depois de se queixar, mostre as suas expectativas. Diga a ele o que tu espera que ele faça. Diga, Pai, eu não quero viver mais da maneira que eu estou vivendo. Vem com tua glória. Vem com o teu poder. O Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor diz, buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queira ser aquele que neste ano você vai ver muitas coisas sendo acrescentadas, e você vai dizer, mas eu não mereço. E Deus vai dizer, mas é exatamente isso. Mas isso é obra do meu amor, da minha graça,
da minha justiça. Porque nós estamos colocando Ele em primeiro lugar. Se nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos viver diferente. Nós vamos tomar decisões diferentes. Nós vamos fazer as coisas diferentes. Às vezes a gente se convence a nós mesmos, dizendo, não, mas eu amo a Deus, eu ponho Ele em primeiro lugar. E nós temos que parar de nos convencer a nós mesmos. Deixar Ele sondar o nosso coração. E ver se realmente nós estamos colocando Deus aonde Ele deve estar na nossa vida. Sabe, Ele quer se manifestar porque só Ele tem o poder de mudar pessoas, realidades. Só Ele tem o poder de mudar lugares, ambientes. Só Ele tem o poder de mudar famílias. Só Ele tem o poder de mudar nações. Ele quer se manifestar porque Ele criou este mundo. Ele sabe consertar esse mundo. Nós sabemos bem que sem Ele às vezes complicar mais ainda. Por isso que Ele quer estar presente. Por isso que a presença dEle quer vir e nos encher, e nos ungir, e nos capacitar, e nos dar sabedoria, renovar a nossa mente, nos dar ânimo todos os dias. Não tem dias que a gente não encontra ânimo para muita coisa. Mas Ele quer renovar. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Onde vamos encontrar bom ânimo? Somente em sua presença. Você pode entrar lá de qualquer forma, não, mas você pode entrar lá de qualquer jeito. Pode entrar de qualquer forma. Mas não era isso que eu queria dizer. De qualquer jeito, ou seja, você entra lá, não importa como você está, mas você não sai de lá como você entrou. Porque a presença de Deus é um lugar sobrenatural, tremendo, poderoso. Ali coisas extraordinárias acontecem em sua presença. Uma mulher estava para ser, no capítulo 8 do livro do Evangelho segundo João, estava para ser apedrejada, ou seja, ela estava para ser condenada à morte. Ela tinha sido condenada à morte, ela estava para ser executada. Ela estava ali, as autoridades de Israel iam apedrejá-la. Ela tinha uma sentença de morte sobre a vida dela. Mas antes bateu um peso na consciência. Quem é que trouxe esse peso? Foi o Espírito Santo, que trabalhava em parceria com Jesus. E eles, de alguma forma, viram a autoridade em Jesus e vieram a Ele para pedir autorização. E vieram desse jeito. A lei de Moisés. Vieram se apoiando, usando até mesmo a palavra de Deus para matar essa mulher. Eles não estavam a serviço do reino. E então eles disseram, a lei de Moisés diz que essa mulher que foi pega em ato de adultério deve ser apedrejada. E o que tu dizes? Porque na verdade eles queriam era desmoralizar Jesus. Eles queriam era confrontar a autoridade dele. Colocar ele numa situação em que ele fosse desqualificado, perdesse sua autoridade. Mas Jesus se saiu muito bem. E eles acabaram abandonando aquele projeto do inferno. Ficou a mulher chorando diante de Jesus. E ele então se dirige a ela e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Não te acusam mais? O que Deus quer mudar na tua vida? Busque, crie uma expectativa de que você vai encontrar mudanças extraordinárias na sua vida. Mas comece a orar cheio de expectativas. Comece a renovar as expectativas, aquilo que você espera que Deus faça. Renove a tua fé, alimente-se das promessas do Senhor. E essa mulher disse, não, Senhor, eles se foram. E o que Jesus diz, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, tem uma nova perspectiva de vida. A expectativa que nós firmamos e fortalecemos em Deus nos dá uma nova perspectiva de vida. Então, diz o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 e 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por ele estar naquele ambiente, esse ambiente, estavam ali pessoas que não só estavam orando, mas estavam cheias de fé, cheias de expectativa. Elas estavam ali
reconhecendo a autoridade de Deus e esperando no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então Ele quer mudar atmosferas, Ele quer transformar pessoas, quer transformar ambientes. Ele não existe somente, mas Ele quer se manifestar. Ele quer sair de onde Ele está escondido, mas Ele quer começar a agir, mudar realidades que só Ele pode mudar. Já não é mais tempo de nos reunirmos num lugar sem a presença de Deus. Já não é mais tempo de nos reunirmos em nossa casa sem a presença de Deus, de orarmos em nosso lar sem a presença de Deus. Já não é mais tempo de andarmos por aí sem a presença de Deus. Deus quer se manifestar na tua vida. Deus quer se manifestar todos os dias na tua vida. Não vai ser você só apertando a mão das pessoas. A unção de Deus vai estar em você. E quando você apertar a mão de alguém, Deus vai estar tocando essa pessoa, vai estar apertando a mão dessa pessoa. Não importa se é um parente, se é um familiar, se é um incrédulo. Não importa se é alguém que é ocultista. Não importa se é enfim, se é o seu patrão, se ele crê ou não crê, qual é a crença dele. Não importa se é uma reunião de negócios. O seu corpo é o que para Deus? O que o seu corpo é para Deus? Templo do Espírito Santo, habitação de Deus em espírito. O nosso corpo para nós às vezes é só o lugar aonde nós sentimos prazer no que comemos, no que fazemos e nos comunicamos com as pessoas. Mas para Deus é diferente, a perspectiva de Deus é diferente. Ele quer habitar em nós cada vez mais. Cada vez mais, Ele quer crescer a sua presença em nós. Então, já é tempo de nós, eles se reuniram ali, mas eles estavam aguardando alguém. Eles não ficaram satisfeitos, eles continuaram orando até que alguém aparecesse. Quem é que prometeu aparecer? Deus prometeu que quer se manifestar na tua vida. Ore até que Ele cumpra essa promessa. Ore até que você perceba que Ele está fazendo o que Ele prometeu. Então, o ambiente todo foi transformado. O ambiente interno daquelas pessoas foi transformado. O ambiente externo naquele lugar foi transformado. Olha o que diz, de repente, no 2, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios. Não diz assim, um ficou 30% cheio, o outro 50%, uns 70%, não, querido. Porque aqueles 10 dias ali levou eles a buscar de verdade, levou eles a se entregar, levou eles a ter uma expectativa completa em Deus. Sabe quando a gente ora e as coisas não estão acontecendo e você persevera em orar, você não percebe. Enquanto você espera a promessa se cumprir, Deus está trabalhando dentro de você. Por isso que você enfrenta batalhas, por isso que se levantam lutas. Por isso que como o diabo levantou aquela tempestade no mar para tentar afogar Jesus e os discípulos, para Jesus não chegar lá e libertar o gadareno, quando você começa a orar, o diabo levanta lutas para você parar de orar, porque você começou a criar uma expectativa, você começou a construir um ambiente para Deus agir. E já Ele está prestes a se manifestar. E você às vezes não entende e recua. Você começa a temer. Não tenha medo, o Senhor está contigo. Você está preparando um ambiente para Deus agir. E já Ele vai se manifestar. Já Ele vai descer. Já Ele vai mover, Ele vai agir. Então, queridos, lendo um pouco mais, todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque Deus não faz acepção de pessoas. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos. Enfim, correu uma multidão que ouviu aquele barulho de pessoas cheias do Espírito, línguas, sendo proferidas ao ar, as pessoas cantando, adorando, as pessoas falando em outras línguas, vários idiomas. E uns foram vendo e chamando outros, uma multidão correu para aquele lugar. Então Deus, quando começa a agir, quando começa a manifestar a sua glória, o seu poder, Ele muda ambientes, Ele muda pessoas, muda ambientes internos,
porque ele mudou o coração de cada uma daquelas pessoas, e ele muda ambientes externos, porque aquelas pessoas foram atraídas. Quando Deus move-se em uma pessoa, quando Deus move em uma família, quando Deus move em um lugar, a sua presença, ela se torna notória, porque Deus começa a fazer as coisas diferentes na vida dessas pessoas. Essas pessoas, elas foram treinadas pelo judaísmo para viver de uma forma, para adorar Deus de uma forma, mas simplesmente o Espírito Santo vem e leva eles a adorar de um jeito totalmente diferente. Eles, cheios do Espírito Santo, eles agem de tal maneira que eles restituem um novo sacerdócio, que eles atraem multidões para aquele lugar, começam a tentar adivinhar. Aqui eu posso usar essa palavra, adivinhar, porque eles não tinham discernimento, então eles tentavam adivinhar o que está acontecendo. Alguns estão bêbados, isso é bebida, eles beberam demais, porque eles estavam cheios do Espírito, falavam em línguas, faziam coisas extraordinárias, havia uma presença maravilhosa ali naquele lugar, mas eles não conseguiam entender isso, não conseguiam desfrutar disto. Então eles diziam: estão bêbados. E Pedro se levanta, aleluia. É tempo de Deus levantar pessoas que sempre viveram de um jeito, para serem verdadeiras testemunhas dele, para começar a fazer coisas diferentes, debaixo da unção, da graça do Senhor, para começar a orar por enfermos, para começar a evangelizar pessoas que não se renderiam a Jesus, mas vão se render, porque não se trata de você, mas se trata daquele que está em você, e da maneira que ele vai se mover. Pessoas vão começar a se mover também no ramo dos negócios, de forma diferente, porque Deus vai dar sabedoria e estratégia, como deu a Daniel, a José, para que eles administrem as coisas que Deus tem confiado a eles de uma forma sobrenatural, de uma forma criativa, de uma forma que vai quebrar julgos que está sobre elas e sobre pessoas. Eu creio verdadeiramente nisso, senão Deus não teria feito Abraão rico, José, Jacó, Daniel, próspero. Não era rico, mas era próspero em tudo que fazia. José cumpriu até prisão, mas isso não marcou a vida dele. Se tornou primeiro-ministro do Egito por causa do Senhor, porque ele era ungido de Deus. Nós podemos ver tantos: Davi, Salomão, homens riquíssimos, nem consigo definir, não eram milionários, eram muito mais, sei lá. Não foi o muito dinheiro que Deus colocou na vida deles que corrompeu eles, foi o fato deles deixar de buscar Deus como no princípio. Aí vai substituindo por outras coisas. Verifique se você precisa resgatar algo para iniciar este ano. Então, Deus, ele tem prazer de mudar pessoas, mudar realidades, mudar corações, mudar a mente de cada um de nós, mudar ambientes. Ele não pode mudar um ambiente se não muda quem vive nesse ambiente. Primeiro ele nos muda, para depois mudar o ambiente onde vivemos. Um ambiente cheio da expectativa de Deus é um lugar de transição e de mudanças. E esse ambiente era um lugar, o cenáculo se tornou um lugar tremendo. Deus escolheu esse lugar para derramar o seu Espírito, para encher aquelas 120 ou mais pessoas. Ali algo estourou, ali algo começou para o mundo inteiro e não parou mais. Todas as gerações, Deus continua se movendo. Ele começou aquele mover lá no cenáculo. Deus pode começar algo em uma pessoa simples, em uma pessoa que ninguém daria nada para ela, para tocar tantas pessoas. Deus pode começar com alguém numa condição de vida que nem ele acredita que pode acontecer uma mudança. Talvez você está sem expectativa, mas Deus está renovando as tuas expectativas. Deus quer mudar, repito de novo, Deus quer mudar pessoas, que você seja uma delas. Deus quer mudar ambientes, lugares, nações. Ele só está procurando pessoas cuja expectativa está firme nele. Como diz Isaías 26, 3, 4: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então a primeira coisa é a expectativa. Ela se alimenta de promessas. Diga comigo, promessas.
Esse é o alimento da expectativa do teu coração em Deus. Você precisa conhecer as promessas de Deus para a tua vida. O que Deus está falando contigo na sua palavra para esse ano. Então era isso que eles esperavam no cenáculo. Eles tinham expectativa de que uma promessa se cumpriria. Sem essa promessa eles não poderiam ser quem Deus os chamou para ser. Eles iam receber uma teofania. É uma palavra que é usada pelos estudiosos para definir uma manifestação do próprio Deus. E Deus quer trazer uma teofania para você. Ele quer se manifestar na tua vida. Mas você ainda rumina a identificação da pessoa que você sempre foi. Com suas imperfeições, com suas misérias, com suas fraquezas. E você se lamenta ao invés de olhar para Ele. E deixar as expectativas do teu coração se fortalecer nele. Que este ano é um ano de mudanças, é um ano de transformação. É um ano de virada na sua vida. Eu não gosto muito dessa palavra, porque é usado muito de forma muito banal. Mas aqui veio essa palavra, então eu estou liberando. É um ano de transformação na tua vida. É um ano de transição. Coisas irão mudar, coisas irão acontecer. Não estou trazendo palavras motivacionais. Estou trazendo a palavra viva de Deus. Se ela entrar no teu coração, ela vai despertar as motivações e também a expectativa do teu coração. Deus está afirmando e fortalecendo as nossas. Eu não consigo sair daqui de expectativa. Minha mensagem é muito maior, mas ok, vamos fechar. Do jeito que nós estamos, Deus não vai cumprir o que prometeu ou o que Ele planejou fazer em nossas vidas, porque é Ele que realiza tanto o querer quanto o efetuar. Por isso que eles estavam orando. Enquanto eles oravam ali, esses 10 dias, Deus trabalhava neles. Pode ver que quando o Espírito Santo encheu eles saíram dali e começaram a se mover como o Espírito Santo queria. Deram liberdade ao Espírito Santo para que eles pudessem viver uma vida diferente. Mas precisamos quebrar o jugo desta geração. Veja comigo no versículo 37 e 40. No mesmo capítulo 2 de Atos. Olha o impacto, o que aconteceu. A mensagem de Pedro, que Pedro pregou. Porque Pedro não estava falando apenas, ele estava pregando uma mensagem ungida. Uma mensagem debaixo da unção e do poder de Deus. O versículo 37 diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, que é o mesmo que eles tinham recebido. Então não era só para os apóstolos, não era só para os 120. Deus quer que todo cristão comece a experimentar um enchimento do Espírito Santo. Ou seja, batizado no Espírito Santo. E quem já foi, seja cheio novamente. E viva vários enchimentos do Espírito Santo na sua caminhada. Aleluia! Então diz na sequência, o 39, porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então ore pelos seus filhos e diga: Senhor, venha sobre os meus filhos, toque os meus filhos, inquiete eles sobre a tua presença, o quanto tu os ama, que eles não possam resistir o teu amor. Que o Espírito Santo venha sobre ele. Ore todos os dias e diga: Senhor, eu estou orando para que o Senhor venha sobre a minha vida, venha sobre a minha casa e venha sobre os meus filhos. Se alguém não é salvo, que ele seja salvo, que ele seja cheio do Espírito Santo. Se já é salvo, que ele tenha uma experiência ainda maior. Não importa o quanto os teus filhos conheçam o Senhor, Deus quer se revelar ainda mais a eles. Porque não se trata somente deles, mas do que Deus quer fazer através deles neste mundo, nesta geração. E se trata do que eles terão que suportar nesta geração. Não é pouca coisa. Se o que nós temos que suportar já é difícil para nós, que recebemos uma herançazinha dos nossos pais, que aguentaram muita coisa na força deles e nos ensinaram a ser fortes. Mas Deus não quer que você seja forte mais no conceito dos seus pais, mas que você seja forte no conceito do seu Pai Celestial. Então diz na sequência aqui,
40, com muitas palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração. O que é essa palavra de ordem de Pedro? Salve-se desta geração. Pedro está dizendo: vocês precisam ser libertos desta geração. Esta geração tem um jugo, as pessoas se sentem dominadas por esta geração, porque o mundo jaz no maligno. O diabo influencia esta geração. Nós e nossos filhos precisamos ser libertos do jugo desta geração, do peso, da influência espiritual, que está minando influência na mente, no coração, e muitas vezes tenta atingir nós como igreja. Não podemos mais carregar o peso de uma realidade moral e espiritual que herdamos de gerações passadas e que está dominando e influenciando sobre esta geração. Então nós pais, muitas vezes, você pode dizer: eu não tenho argumento para conversar com meus filhos. Tem argumento. Ore a Deus e peça que Deus venha, peça que Deus se manifeste, peça que Deus se revele, para ver se Deus não vai começar a se revelar em sonhos, não vai começar a entrar no quarto dos seus filhos, não vai começar a dizer: olha, eu sou o teu Deus. Quando o Senhor veio para Jacó, o que ele disse? Eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac, do teu pai Abraão, porque ele chamava assim todos os pais. Então comece a ser um pai, aleluia, que caminhe com Deus, para ver se Deus não vai chamar os teus filhos, porque eles, antes de ser teus filhos, eles são herança do Deus, tem desejo de tocá-los. Então o Espírito Santo quer se derramar sobre nós e sobre os nossos filhos, e temos que orar por isso. É uma geração entregue a si mesma. Precisa ser quebrado o jugo da insensatez. Se nós olharmos Efésios capítulo 5, receba no teu coração essas palavras sem reserva e deixe Deus te ajudar. Ele conhece as tuas lutas, as tuas batalhas. Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para trazer libertação sobre a tua vida, para trazer uma palavra que vai liberar o fogo e a glória de Deus sobre você. Efésios 5:15 diz: portanto tenham cuidado. Cuidado fala de zelo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A nossa vida é importante para Deus. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não sejam insensatos. Guarde essa palavra, guarde essa definição. Insensatez é estupidez, é sem sentido, é algo que é sem sentido, é agir, viver sem sentido, é sem ter uma definição de sentido nas nossas vidas, é agir com estupidez, é sem refletir com inteligência, é precipitação. Insensatez é tudo isso. Então diz aqui, por essa razão não sejam insensatos, 17, né? Mas procurem compreender qual a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois leva a devassidão. A devassidão, ou tem uma outra palavra que algumas versões usam, não lembro agora. Devassidão ou como que chama? Dissolução, né? Devassidão ou dissolução é vida descontrolada, é desperdício, é prodigalidade, ou seja, de prodígio, de órfão. Muitas vezes nós estamos vivendo assim. Deus não nos chamou para viver assim. Esse é o jugo da insensatez, é o jugo que está sobre essa sociedade. As pessoas vivem dessa maneira. Mas olha o que diz o conselho de Deus, versículo 18: e não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Aleluia. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Às vezes louvamos só com os lábios, porque o nosso coração está pesado. Precisa quebrar o jugo que está sobre nós, que este
mundo, que é o jugo da insensatez, para que nós sejamos livres e possamos louvar e adorar a Deus de coração, dando sempre graças em tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos, na nossa força, nós mudar uma realidade que tenta pesar sobre nós, encontrar lugar na nossa alma. Somente nós buscando novos enchimentos do Espírito. Se você não é batizado, busque o batismo. Se você já é batizado, busque ser cheio. Comece o ano, aleluia, buscando ser cheio do Espírito Santo. E você vai ver que vai começar a mudar muita coisa, começando dentro de você e depois fora. Então precisamos ver como viver com prudência, com zelo. Sua vida não é definida pelo que você faz. Às vezes nós nos justificamos pelo que fazemos. Eu estou fazendo muita coisa, eu sou uma pessoa importante, aonde eu trabalho, no meu lar, eu estou fazendo, e nos justificamos por o que estamos fazendo. Sua vida não é definida pelo que você faz, mas o que você faz é definido por quem você é. O que você faz é definido por quem você é. Se você é uma pessoa frustrada, a frustração vai afetar o que você está fazendo. Se você é uma pessoa vazia do Espírito, você não vai poder fazer coisas que um homem, uma mulher, um jovem cheio do Espírito pode fazer. Cheia do Espírito, até a tua comida será diferente, terá um sabor diferente. Cheio do Espírito, a tua produtividade, a tua maneira de se relacionar com as pessoas será diferente. A opressão lá do teu ambiente de trabalho, ela será quebrada, porque Deus estará contigo. Deus vai abrir portas que Ele não pode abrir, se eu e você não estamos cheios do Espírito. Sabe, há muitas bênçãos que Deus não pode nos dar. Por isso que eles ficaram orando 10 dias, porque Deus estava trabalhando neles, preparando eles para o que eles iriam receber. Existe muita coisa que nós estamos orando e pedindo a Deus, mas Ele quer nos encher do seu Espírito e nos transformar primeiro. Porque se Ele nos abençoar, se Ele nos der, seja dons, seja dinheiro, seja um novo trabalho, seja uma promoção, sejam pessoas. Deus quer mudar a tua esposa, teu marido, teus filhos, mas antes disso Ele quer mudar você. Porque ao Deus nos dar coisas que representam suas bênçãos, se nós não formos transformados, nós iremos nos corromper com isto, ou iremos corromper isto. Então nós precisamos ser cheios do Espírito. E eu termino, só vou citar mais isso, falando do impacto da glória de Deus. Quando a glória de Deus desceu naquele lugar, o impacto foi grande, foi incalculável. Aquelas pessoas não permaneceram mais do mesmo jeito, porque elas não tinham nascido para ser como elas eram até então. Então Deus abraçou cada uma delas. Diz ali que, voltando ao capítulo 2 de Atos, eles estavam orando 10 dias. Só havia barulho de oração. O Espírito Santo estava com eles ali, mas a glória de Deus não. E quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, Deus tinha determinado: no dia de Pentecostes eu vou me derramar sobre eles, eu vou enchê-los da minha presença. Então diz que de repente veio do céu um som como de um vento. Não era um vento, mas era o som como de um vento. Então quando a glória de Deus ela toca uma realidade, ela muda. Toca uma pessoa, ela muda. Toca um ambiente, ela muda esse lugar e transforma este lugar. Por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E Ele diz: teu é o reino, o poder e a glória. Então a nossa vida precisa estar debaixo do reino dEle, da glória dEle. E por isso precisamos experimentar o seu poder e ser transformados pelo seu poder. Então, nós temos 2 elementos da natureza que Deus usa para representar a sua manifestação, o seu mover.
O vento e o fogo. O vento é importante na natureza. E o vento tem várias variações, desde o ar que respiramos, a brisa suave, a um vento forte em fúria, que pode produzir tempestade e trazer destruição. Tudo é vento, tudo são performances. O Espírito Santo, ele pode ser suave, ele pode ser um pouco mais forte, mas ele pode ser furiosamente forte para destruir o mal e para reconstruir o bem. Então o vento do Espírito, a palavra vento aqui, no original é pnoe, não é pneuma, que normalmente é usado para definir vento e espírito, mas é pnoe, que quer dizer um sopro de vida. Então o que Deus fez foi soprar dentro do cenáculo e liberou aquele vento que começou a encher todo o ambiente. Mas ele não só... Vento e fogo, o que acontece com vento e fogo? O vento normalmente não apaga o fogo, mas ele faz com que o fogo seja avivado. Aleluia. Tem fogo dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. A palavra de Deus está dentro de você. Deus é fogo consumidor. Então a palavra dele é fogo, é uma brasa. Talvez está meio que apagando, mas ele vai avivar. Ele vai dar um sopro, aleluia. Ele vai dar um sopro esta noite. Nesses dias Deus vai soprar e vai remover toda a cinza. E vai reavivar o braseiro do seu coração. Aleluia. Não vai dar para mim falar mais. Vou encerrar mesmo. Então eu quero convidar você. Aleluia. Nesse ano, comece buscando o enchimento do Espírito. Porque Deus vai te transformar por dentro. E essa transformação não vai parar. Ela vai mudar a tua maneira de viver, os teus hábitos, tua maneira de pensar, tua maneira de planejar a tua vida, tua maneira de tocar as pessoas. Vai mudar muita coisa. Aleluia. Esse ano é um ano de mudança, é um ano de transformação. Então, eu termino com o fogo. Eles viram como línguas repartidas de fogo. Mas que não era um fogo natural, era um fogo como o vento não era natural. O fogo também não era natural. Era uma manifestação da natureza de Deus. Não era uma manifestação da natureza que Deus criou. Mas era a manifestação da natureza que Deus é e que Deus queria tocar e ministrar a natureza daqueles 120. Isaías 6. Isaías tem um encontro com Deus. E nesse encontro, ele viu sua glória. E Deus envia um anjo com uma brasa de fogo do céu. Toca Isaías. Isaías recebe um batismo de fogo. Ele é purificado. Isaías 6, do 5 ao 7, está narrado essa experiência. É a mesma experiência que prefigurava o que os discípulos, os apóstolos iriam experimentar no cenáculo. Mas de tempos em tempos a igreja precisa experimentar uma experiência de fogo, um batismo de fogo. O fogo purifica, o fogo cura, o fogo liberta, porque é o fogo de Deus. O fogo não destrói, porque é o fogo de Deus. E Deus quer te chamar para uma experiência de fogo, para purificar. Porque o peso da sociedade está muitas vezes sobre nós, o que ouvimos, o que pensamos, o que interagimos no dia a dia. Isso vai entrando pelos nossos ouvidos, olhos. Isso nós vamos interagindo e recebendo influência. E só o peso da presença de Deus, só o peso da glória de Deus para quebrar esse jugo que está sobre nós, sobre a igreja. Eu quero orar por ti nesta noite. Coloque-se de pé. Quantos entenderam a mensagem esta noite? Não vou nem olhar. É para você se manifestar para Deus. Diga: eu recebo, Senhor, essa palavra, como o Senhor deu uma palavra para os discípulos ficarem em Jerusalém. Eu recebo essa palavra para que a minha vida seja ordenada segundo o teu propósito. Não quero ser um homem vazio. Não quero mais ser um homem fraco. Não quero que as minhas fraquezas me dominem.
Não quero que os meus desafios me ditem qual é o meu limite. Eu quero me render ao Senhor. Eu quero a tua glória. Eu quero uma experiência com o fogo e com o vento. Sopra sobre mim. Ministra a minha vida. Eu quero renunciar agora toda a frieza do meu coração, toda a dureza do meu coração. Em nome de Jesus, os pensamentos que entraram na minha mente e que eu permiti e que tem me afastado de ti, que tem criado barreiras no meu coração, eu renuncio esta noite, eu rejeito esta noite, eu ordeno que saiam da minha mente e eu sujeito a minha mente ao Espírito Santo e à palavra de Deus. E eu busco nesta noite, Senhor, me colocar diante de ti com uma expectativa renovada, porque o Senhor tem promessas para mim e eu creio que o Senhor quer se manifestar na minha vida, quer se manifestar por mim e de forma gloriosa. Eu quero ver o Senhor resplandecendo cada dia sobre a minha vida. Aleluia. Glória ao Senhor. Olha que maravilha. Faz tempo que eu não leio essa palavra. Enquanto estava orando, veio ao meu coração Isaías 60:1 em diante, 1 e 2 diz: levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece, aleluia, sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Aleluia, aleluia. Vem com tua glória, Senhor, toca-nos nesta noite. Oh, começa a colocar-nos, aleluia, esta convicção e essa expectativa. Nós não estamos fadados às circunstâncias deste mundo, às circunstâncias que estamos vivendo, Senhor. Não estamos fadados às circunstâncias da nossa nação, das nações da terra. Nós estamos debaixo da tua mão poderosa e nos humilhamos, nos rendemos diante do Senhor. Nós não estamos fadados a uma enfermidade, a um cansaço, seja emocional, seja físico ou espiritual. Mas o Senhor faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor, aleluia, sobem com asas. Sobem com asas. Queridos, a Bíblia está cheia de expectativas. Cheia de expectativas. Eu quero incentivar você a orar a partir de hoje com expectativas. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e qual é a expectativa aqui? Nada me faltará. Então existe expectativa. Se o Senhor é o meu pastor, então ore a esse pastor. Amém? Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Qual é a expectativa aqui? Me achareis, aleluia, me achareis, aleluia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a expectativa aqui? Muitas coisas serão acrescentadas à sua vida, se você buscar em primeiro lugar. O que quer dizer em primeiro? Antes de tudo, é dedicar tempo para, antes de qualquer coisa, você buscar a face de Deus, buscar Ele por Ele, aleluia, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu e você só estamos vivos por causa do amor dEle. Busque a Ele por amor, não só por necessidade, aleluia. Diga: eu quero um novo coração. Incendeia o meu coração. Ateia o teu fogo no meu coração. Faz arder, Senhor, a minha alma. Não por paixões de cobiça, de lascívia, mas arder pelo fogo da tua presença. Aleluia, pela santidade e o temor do Senhor. Diga: Deus, venha sobre mim.